Madame Lalaurie, a cruel assassina e torturadora de escravos, a socialite teria matado cerca de 100 de seus serventes e mutilado crianças e idosos. Delphine Lalaurie nasceu em Nova Orleans, nos Estados Unidos, em 1775, durante o período colonial espanhol. Pertencia à família de políticos da região e por isso era respeitada e prestigiada. Entrou para a história como uma das mais cruéis serial killers por cometer atos perversos contra seus escravos. Estima-se que ela tenha causado a morte de cerca de 100 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. De origem francesa, a socialite casou-se 3 vezes, tendo ficado viúva nas 2 primeiras. Foi em seu terceiro casamento que adquiriu o sobrenome Lalaurie. Com seu marido, o médico Leonardo Louis Nicolas Lalaurie, em 1831, mudou-se para a mansão que seria palco de seu sadismo, localizada no French Quarter, bairro mais antigo da cidade. Ela promovia inúmeras festas para os membros da alta sociedade, que depois espalhavam que tinham visto os escravos de Lalaurie sendo tratados com brutalidade. Convidados os descreviam como abatidos e miseráveis. A socióloga britânica Harriet Martineau escreveu, em 1838, um relato no qual um vizinho da Madame testemunhou a morte de uma escrava de 12 anos. A jovem Lia teria caído do telhado da mansão ao tentar evitar uma punição de sua senhora. Ela estaria penteando o cabelo de Lalaurie quando o teria puxado com um pouco mais de força, atitude que foi o suficiente para despertar a ira da mulher. O caso rendeu uma investigação das autoridades, que após encontrarem evidências do maus tratos dentro da casa, sentenciaram o casal com a perda de 9 escravos. Outras histórias circulavam na região, entre elas a de que o escravo responsável pela comida viveria acorrentado ao fogão, e que as filhas de Delphine eram espancadas toda vez que tentavam alimentar ou ter algum contato com os prisioneiros. A prova concreta da realidade vivida dentro da construção de 2 andares, no Royal Street, viria mesmo em 1834. No dia 10 de abril, a polícia e os bombeiros foram notificados de um incêndio na residência. Chegando lá, a primeira cena que encontraram foi de uma senhora na faixa dos 70 anos, amarrada pelo tornozelo no fogão. A escrava afirmou que tinha começado o fogo como tentativa de suicídio. Muitos morreram carbonizados. Após o fogo ter sido controlado, algumas pessoas tentaram entrar no alojamento dos escravos, para ter certeza de que não havia mais ninguém. A Madame Lalaurie tentou impedir a todo custo, porém, os moradores conseguiram arrombar o local. A cena que encontraram foi chocante. Havia 7 escravos, terrivelmente mutilados. Alguns estavam suspensos pelo pescoço, com os membros rasgados de uma extremidade à outra. Um deles afirmou estar preso por meses. Usavam colares de ferro com pontas que pressionavam suas cabeças. As vítimas mostravam sinais de terem sido esfoladas com chicote. Uma velha negra que tinha recebido muito ferida profunda em sua cabeça estava muito fraca para poder andar, declarou o juiz Jean-François Canonge, uma das pessoas que presenciaram o horror. Uma inspeção mais aprofundada chegou a conclusões ainda mais drásticas. Os escravos sofriam também com a remoção de suas genitais e a extração de sangue para armazenamento de Lalaurie. Quando as torturas e assassinatos da Madame se espalharam, uma multidão se reuniu para destruir a casa em Nova Orleans. No momento que as autoridades conseguiram dispersar as pessoas, já não sobrava muita coisa além das paredes do casarão. O que se sabe sobre o futuro de Lalaurie após a invasão de sua residência é, até hoje, incerto. Segundo Martineau, a torturadora fugiu, pegando um ônibus até o Alabama e, depois, para Paris, onde teria morrido, em 1842. Sua casa está de pé até os dias de hoje. Já teve diferentes proprietários, entre eles o ator Nicolas Cage. Antigos donos dizem que o lugar é mal assombrado, e durante a noite, pode-se escutar gritos em francês e ver vultos de escravos arrastando correntes. A reputação de Delphine Lalaurie é conhecida por todos. Ela entrou para a história como a maior torturadora de escravos dos Estados Unidos. Foi representada por Kathy Bates, na série American Horror Story, Coven, papel com lhe rendeu um prêmio Emmy, por melhor atriz coadjuvante. 5 fatos sobre os horrores de Delphine Lalaurie, a escravocrata de Nova Orleans. Considerada como a maior e mais terrível torturadora do século XIX, a mulher sádica fazia da vida de seus escravos um inferno. 1. Riqueza e preconceito. Nascida em uma família de políticos, Maria Delphine McCarthy cresceu acostumada com a vida de um membro da elite no final do século XVIII. Natural da Louisiana espanhola,
A menina tinha mais 4 irmãos e vivia entre os membros mais respeitados e prestigiados da sociedade da época. Em mansões enormes, Mary via seus familiares como donos de dezenas de escravos que, durante a Revolução Haitiana, temeram pessoalmente a resistência da militância negra. A constante rixa entre a família de Mary e os escravos, então, fez com que ela desenvolvesse um sentimento terrível em relação aos seus subordinados. 2. Vida pessoal. Na idade adulta, Mary tornou-se uma mulher respeitada e, acima de tudo, temida por aqueles que estavam abaixo dela na sociedade hierárquica do século XIX. Às vezes bastante amarga, ela chegou a se casar 3 vezes entre 1800 e 1825, tornando-se viúva nos 2 primeiros matrimônios. Em 1825, Mary subiu no altar pela 3ª e última vez, agora com o médico Leonardo Louis Nicolas Lalaurie. Anos mais tarde, em 1831, o casal mudou-se para uma mansão de 2 andares, em um antigo bairro de Nova Orleans. Foi na suntuosa casa que a mulher explorou todo o seu sadismo e, assim, passou a maltratar seus escravos. 3. Episódios insanos. Diversos boatos sobre a crueldade de Maria viajavam pela sociedade. O pior deles dizia respeito à jovem Lia, uma escrava de 12 anos. Em um dia comum, ela escovava os cabelos da dama quando puxou os fios com um pouco mais de força. Mary teria ficado irada e, durante a discussão, a menina caiu do telhado da mansão. O caso insólito rendeu uma investigação e, pelas evidências do maus tratos, os Lalaurie foram sentenciados à perda de 9 escravos. Aquele, no entanto, não seria o único episódio trágico da residência do casal. No dia 10 de abril de 1834, a enorme casa simplesmente pegou fogo. Ao chegarem na mansão, a polícia encontrou uma mulher na faixa dos 70 anos amarrada pelo tornozelo no fogão da cozinha. Aos oficiais, a escrava afirmou que tinha começado o fogo como tentativa de suicídio. Muitos morreram carbonizados no episódio. 4. Crueldade ilimitada. Juntos, Leonard e sua esposa criaram os 6 filhos da mulher, todos frutos das antigas reações dela. Embora fossem herdeiros de Mary, os pequenos também eram alvos de sua crueldade desenfreada. Quando tentavam alimentar ou conversar com os escravos da mãe, por exemplo, as crianças eram espancadas até o limite de seus corpos. Em investigações posteriores, ainda descobriu-se que os escravos de Mary eram constantemente torturados pela mulher. Muitos ficavam presos, suspensos pelo pescoço, outros eram terrivelmente mutilados, enquanto os menos sortudos eram obrigados a usar colares de ferro e tinham suas genitais removidas. 5. Reputação sádica. Devido às constantes sessões de tortura ocorridas na mansão dos Lalaurie, muitos dos futuros donos da residência afirmam que o lugar é mal assombrado. E não é de menos, Delphine Lalaurie ficou conhecida como a maior torturadora de escravos da história dos Estados Unidos, fossem eles homens, mulheres ou crianças. Não se sabe exatamente qual foi o destino da mulher quando seus crimes foram descobertos, mas acredita-se que ela tenha fugido para Paris, onde morreu em 1842. Com uma lista enorme de homicídios nas mãos, Mary passou a ser conhecida como uma terrível serial killer, responsável pela morte de cerca de 100 pessoas.